desejando uma grande tarde de Grenal, um grande domingo de Grenal a todos. Estamos abrindo as portas da sala de domingo, neste Grenal 429. Aqui estamos nós, para a Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro, Calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácias São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Estil, com você no campo e no jardim. E São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo a preço justo. Sala de domingo que tem hoje o seguinte time sendo escalado, ou seleção, afinal hoje é dia de Grenal. Leonardo Acosta, muito boa tarde. Boa tarde, José Alberto Andrade. Olha que dia, que Grenal e que situação boa que se oferece para a dupla Grenal nesse campeonato brasileiro, hein? O Inter na liderança, mas olha, Zé Alberto, sabia que daqui a uma semana o Grêmio pode ser líder do campeonato brasileiro se tudo conspirar a favor, e tudo passa pelo Grenal de hoje. Daqui a pouco as teses, né, Zé? Claro, e para colaborar com elas, ele que vai comentar o Grenal. Boa tarde, Leonardo Oliveira. Boa tarde, Zé Alberto. Boa tarde aos amigos da Gaúcha. Um domingo espetacular, né? Domingo, uma temperatura agradável em Porto Alegre, amena até para um verão, né? Hoje é 24 de janeiro. É propício para um clássico Grenal. O primeiro de 2021, o último de 2020, esse calendário maluco, e vale muito. Vale muito porque o Inter defende a liderança, o Inter pode dar um passo muito firme e elevar sua confiança para buscar o título, Zé Alberto. Mas se o Grêmio ganhar e embalar contra o Flamengo, o Grêmio também entra nessa luta. Nossa Senhora, estamos a mil e é por isso que hoje vamos botar a linha de frente, a linha do fronte mesmo, a participar do debate. Muito boa tarde, Douglas Demoliner. Boa tarde, Zé. Boa tarde a todos, amigos do Sala de Redação. Poucas horas separando o clássico Grenal. Estamos nesse aguardo para esse clássico importante para Inter, para Grêmio e principalmente para o Campeonato Brasileiro, Zé. Localizando que tu tá na concentração do Inter, né? O que acontecer aí, tamo nessa, tô correto? Perfeito. 20 torcedores estão próximos aqui do ônibus, viu, Zé? Delegação sai 10 para as 2 da tarde, rumo ao estádio Beira-Rio. O almoço foi finalizado, 1h30 começa a palestra para que às 10 para as 2 inicie o deslocamento rumo ao estádio Colorado. Falei que estamos nas linhas de fronte com o debate também, Simon Bianchini com o Grêmio, direto da concentração também. Boa tarde, Simon. Tudo bem, Super Zé, um abraço a você, a todo mundo que vai participar e acompanhar o Sala de Domingo. Não sei se ao fundo já dá para notar, temos uma aglomeração, uma reunião de cerca de 200 gremistas que chegaram de ônibus, 3 ônibus, 1 micro-ônibus, muita gente veio de trem da região metropolitana, tem bumbo, tem foguetório, fazendo aquele último alentaço antes do clássico Grenal desta tarde, o clima de total concentração e foco do Grêmio, que descarta qualquer favoritismo, trata até de jogar de certa forma para o outro lado, garante que a vantagem nos últimos 11 clássicos que o Grêmio não perde não entrará em campo no Beira-Rio hoje, mas é um Grêmio focado e que deve ter, pelas informações que nós temos, uma postura mais cautelosa. Zé, eu só não consegui apurar se vai ser a postura do time ou a formatação do esquema tático do técnico Renato. Mas o Grêmio deve ter mais cautela para, pelo menos os primeiros minutos, suportar uma pressão inicial do Inter. Nós vamos até às 3 da tarde no nosso Sala de Domingo. Aliás, vamos até às 2 da tarde. Hoje é mais curto o Sala de Domingo, concentrado. Hoje é extrato puro, é concentração total no programa. Nessa 1 hora vamos projetar, mas antes eu acho que a gente tem, Leonardo Oliveira, temos que dar uma recapitulada. A gente tem aqui no Rio Grande do Sul o ditado, a máxima, aquela da música, né? Não podemos se entregar para os homens, mas olha que o Brasil, os outros clubes estão querendo se entregar para os gaúchos. São Paulo, para mim, desceu ladeira abaixo, o Atlético Mineiro parece que engatou também para o ponto morto e tá indo na mesma balada. Quem sabe a ponta é nossa com a dupla, hein, o Leonardo? Pode ser sim, o Grêmio já tá na final da
da Copa do Brasil. O Grêmio ainda está na luta e esse jogo é central para ele entrar na luta também pelo Brasileirão. É o campeonato, Zé, do desequilíbrio, é o campeonato da irregularidade, é o campeonato que não tem dono, né? Vai ser o campeão da última semana. Eu tenho dito isso, o campeão brasileiro vai ser o campeão da última semana do campeonato, porque é uma temporada típica. A pandemia tira jogadores, acúmulo de jogos, uma sequência muito dura. A gente percebe que o Inter, desde que cai fora da Libertadores e fica com as semanas livres, o Abel consegue encaixar o time, tem mais tempo de treinar, tem tempo de recuperar jogador, tem tempo para, não é nem recuperar, é tempo para descansar e preparar os jogadores. Então isso faz diferença. O Atlético teve isso, só que o Atlético tem uma irregularidade impressionante. O Atlético, como visitante, ele vai muito mal, né? O Flamengo teve trocas de técnico, ou seja, o campeonato ele está sem dono. E o Inter me parece que está se candidatando a virar dono. Passa muito por isso. O Grêmio também precisa ganhar para se candidatar a ser dono de um campeonato que parece que ninguém quer, mas todo mundo quer. Você não acha que o Flamengo é o inimigo a partir de agora, Zé Alberto? Esta era a pergunta que eu iria te fazer. Transmissão de pensamento. Zé, o que acontece é o seguinte: São Paulo, para mim, e até pelo que apresentou dentro de campo, deixou claro que está longe da briga pelo título. Isso é surreal, a gente falando e olhando a tabela, sendo que o Inter tem 59 e o São Paulo 58, mas é um time que, a partir de agora, passa a enfrentar uma pressão que vem até da torcida muito maior do que nas rodadas anteriores. Olha que coisa lamentável aquilo que aconteceu ontem com o ônibus do São Paulo. Mas o São Paulo, ele evoluiu, ele não está apresentando nada que a gente possa colocar como candidato, como um dos favoritos. Ele, para mim, tende a cair. Bom, o Atlético também oscila durante todo o campeonato e, olha, tendo como foco unicamente o Campeonato Brasileiro. Bom, e o Flamengo, ele voltou a ganhar e a gente sabe da capacidade e da qualidade que tem. Olha, por isso que, olha que semana nós teremos, por isso que esse contexto envolvendo o Grenal de hoje, né, se coloca como uma semana absolutamente decisiva. E aí mesmo que o Inter seja hoje o líder e a gente saiba que ele vai terminar a rodada na liderança, independente dos resultados desse domingo, para o Grêmio cai do céu, surge a possibilidade de também ser um postulante ao título brasileiro. Porque o Grêmio ele pode chegar na quinta-feira, às 10 da noite, dependendo de si, sem nenhum resultado paralelo, a 2 pontos do líder. A posição não vai depender de si, porque depende do resultado do Flamengo hoje contra o Atlético Paranaense, mas pode embolar tudo. E aí, se tudo der certo para o Grêmio, ele no domingo, 6 da tarde, quando já terá terminado o jogo contra o Coritiba, ele pode assumir a pontuação de líder. Olha, que maluquice é esse Campeonato Brasileiro, que coisa boa que a dupla Grenal está nesse contexto lá em cima, Zé. É isso que eu vejo desde ontem, quando eu terminei de ver o jogo do Atlético Mineiro. Eu disse, olha, o campeonato é maluco, tudo bem, mas a maluquice está voltada a favor dos gaúchos. O Inter até, o Leonardo falou, o Leonardo Oliveira falou da última semana, do campeão da última semana. Se o Inter se constituir em campeão, ele vai ter sido exatamente porque ele se antecipou a última semana, eu acho. Não acha, Léo? É que o Inter vem numa toada excelente, né, Zé? São uma série são 7 vitórias. E o Inter estabiliza a partir daquele resultado na Bombonera. O Inter estabiliza, ele já vinha de um bom resultado contra o Atlético Mineiro, com um time descaracterizado, e aí o Atlético Mineiro de novo, porque o Atlético teve nesse ano tudo que ninguém teve, tempo. O Atlético teve tempo para treinar, tempo para trabalhar, só que o Atlético foi contratando e vai chegando jogador a cada semana e aí tu não consegue. Ele teve tempo para fazer M também. Mas é que tu não consegue com o Atlético Mineiro, é impossível mesmo o Sampaoli, sendo um técnico que a gente conceitua, que a gente sabe do valor dele, mas é jogador chegando a cada semana, tu não consegue dar um sentido coletivo, e é uma ideia muito peculiar, muito particular, né, de jogo. E o Inter, a partir do momento em que ele teve esse tempo que o Atlético tem desde o começo do campeonato, o Inter estabilizou, e o Inter vem de uma sequência muito boa, são 7 vitórias, mas passa muito pelo Grenal, Zé, essa arrancada do Inter esse sprint para buscar o título, passa muito pelo Grenal, porque tem aí um aspecto mental. Se o Inter ganha o Grenal, se o Inter quebra essa série de 11 clássicos sem perder, me parece que a confiança ela se eleva a tal ponto de dizer assim, olha, não é mais sonho. A possibilidade de título, ela é sim real. E é contra isso que o Grêmio se precaver. O Simon Bianchini até deixou no ar o que significa para o Grêmio hoje, se é uma forma de jogo, se é uma opção. Explica um pouco para nós aí, Simon.
Pois é, né, Zé? A gente sabe que o Renato, até em outros clássicos nessa temporada de 2020, ele armou o time com 3 volantes, quando ele não tinha a figura de um articulador. Agora ele contém 2 no seu plantel, Jean-Pierre, e o Grêmio acredita que o Jean-Pierre está motivado para esse clássico pelas cobranças públicas, pelas recentes atuações e também pela própria nota que foi divulgada no site do Grêmio por conta da aglomeração, da festividade que ele compareceu em Alvorada na última quinta-feira à noite. Ele foi muito cobrado nas redes sociais e também internamente, não teve aplicação de multa, mas uma conversa do próprio coordenador técnico, o Marcelo Oliveira, e outros membros da comissão técnica com o jogador na sexta-feira ainda, e depois o Grêmio fez essa publicação com o aval do próprio presidente Romildo Bolzan Júnior. Mas a informação que circula é o seguinte: o Grêmio vai ter uma postura um pouco mais cautelosa no Beira-Rio. Só que a forma que significa essa cautela ainda não está explícita. O Grêmio está sim muito preocupado com essa força que o Inter está apresentando, principalmente na bola aérea, que está representando pelo menos 1/3 dos gols marcados do Inter no Campeonato Brasileiro. O Grêmio está preocupado também com o ímpeto ofensivo do Inter nos primeiros minutos. Então o Grêmio vai tentar ter uma cautela um pouco maior nesse jogo. A cautela, pela informação que eu tenho, é na postura do time, mas eu já ouvi que pode entrar e ter alguma surpresa de última hora. O time que treinou nesses últimos dias, e eu acredito pelas informações que eu tenho que a base vai ser basicamente essa, vai ter Vanderlei, Ferraz, Jeromel, Kahneman e Diogo Barbosa. Lucas Silva e Matheus Henrique. O Maicon chegou a ser testado, mas com uma alternativa, até porque não tem condições de aguentar 90 minutos. Alisson, Jean-Pierre e o PP na frente. Diego Souza é basicamente a formação considerada ideal. Resta saber a postura, se realmente vai ser conforme a gente está apurando nos bastidores, esperar um pouco mais o Inter e aguentar uma pressão inicial para a sequência do jogo. Já acho que no quesito Grêmio, acho que no ponto Grêmio do Grenal, acho que a gente deve dar uma olhada com mais atenção em Jean-Pierre. O que aconteceu com ele durante a semana, toda a primeira cobrança pelo futebol que ele não vem apresentando. Mas houve alguns elementos com o Jean-Pierre, ele na comemoração de aniversário, acho que era de um amigo, eu particularmente, eu acho que, primeiro, o erro do Jean-Pierre, para mim o maior erro do Jean-Pierre não é nem estar na festa do amigo, é estar sem máscara. Porque se ele tem um amigo, eu não vi nas imagens nada que comprometa. Vocês podem até me corrigir, eu procurei todas as imagens possíveis que me chegaram para ver se tinha ele não estava assim, bebendo ou aparentando algum tipo de anormalidade de postura, que nada, ele estava até bem quieto lá no canto dele, não estava fazendo nenhum esparro, como a gente diz, não estava provocando ninguém, não, sabe, o ambiente ali, o que tinha era ele sem máscara, isso sim, não se sabe nem o horário que aquilo foi feito. Se tinha alguns colorados, eu vi muito mais colorado do que gremista naquela festa, nas imagens que tem. Isso aí, por certo, também impacta numa antivéspera de Grenal, tem um peso também, por isso ele deve ter sido chamado a atenção. Mas eu não vi a gravidade que foi dada ao Jean-Pierre, uma associação imediata ao que ele faz dentro de campo. Não é o cara aquele que tá bêbado, que foi parado pela polícia, ou que tá transtornado, ou que evita que filmem ele, até porque um dos vídeos que eu vi era narrado por alguém que nitidamente era torcedor do Inter, e xingando o Jean-Pierre. Então, sabe, eu não minimizei, claro, o que o Jean-Pierre fez numa semana em que ele está sendo tão cobrado, mas também acho que alguns exageros podem ter sido cometidos. Acho que o Grêmio fez do tamanho certo. Mas eu abri esse parênteses para falar do Jean-Pierre, não sei se todos ouviram, mas o Jean-Pierre ganhou 2 presentes, se não para o Grenal, se não der tempo para o Grenal, para a vida dele daqui para diante. Tostão ontem falou, o Tostão que elogiou ele, falou ontem ao André Silva, e hoje o Alex, um dos maiores meias, um dos grandes jogadores que o Brasil teve naquela função, o Alex falou também, o Alex que tinha o apelido de Soneca, que é algo parecido com o que chama o Jean-Pierre. Os dois disseram a mesma coisa. O Alex hoje ainda disse a seguinte frase: o Jean-Pierre tem que ter uma conversa com o Renato, mas ele antes disso tem que ter uma conversa com si mesmo. E o Tostão disse que o Jean-Pierre, tecnicamente, ele não tem dúvida, mas que o Jean-Pierre precisa se definir como um todo.
Ficar quem ganha esses conselhos de 2 admiradores ganha 2 presentes daqui pra frente. Não sei se vocês concordam, se eu acabo não me empolgando com aquilo que foi dito por esses 2 mestres que são, né, que foram na bola e que são também no pensamento de futebol. Eu não ouvi do Jean-Pierre alguma vez isso, Zé, mas eu tenho certeza que qualquer camisa 10, né, vai fazer elogios e vai ter algum tipo de consideração em relação àquilo que significou o Alex, né, para o futebol brasileiro. Então, ou seja, eu imagino que ele deva se espelhar tecnicamente em muitas coisas que o Alex fazia. Daí partir do Alex para o jogador que está atuando agora deve ter um significado especial. E mais do que isso, Zé, o Alex chegou a dizer que ele também tinha essa, entre aspas, fama, esse rótulo perante a torcida. Claro que numa situação diferente, né, sem uma rede social tão ativa que a gente tem hoje, mas ele se comparou também naquilo que é uma fama ou uma consideração por parte do torcedor de uma característica do jogador, e olha no que se transformou o Alex, né? Era chamado de Alex Sotan quando chegou ao Palmeiras, porque o Palmeiras jogava numa velocidade, era o time do Filipão, né, com uma saída rápida de trás, um time agressivo. E o Alex, ele demora a encaixar no Palmeiras. Reza a lenda, tá, que o Filipão chamou o Alex na sala antes de um jogo contra o Grêmio e botou uma camisa do Curitiba verde e uma do Palmeiras. E, assim, qual é a diferença delas? As duas são verdes. Os uniformes são iguais. Porque o Alex não conseguia desenvolver, ele surge como um prodígio. O Alex estreia com 16 para 17 anos no time do Curitiba. E aí o Alex, a partida que jogou contra o Grêmio, se eu não me engano, Zé, então a memória é mais precisa que a minha, 6-2 ou 6-1, o Alex acaba com o jogo. E aí ali ele começa a embalar. Mas teve essa conversa com o Filipão que ele relata, e teve a conversa com ele mesmo, de ele reconhecer que precisava ser um jogador mais agregado ao aspecto coletivo e menos individual. Eu acho que o problema do Jean-Pierre, ele tem 3 pontos. O primeiro é emocional. O Jean-Pierre vinha numa onda super positiva, e aquele jogo contra o Santos, em que ele perde a bola pro primeiro gol, e que ele perde o gol do empate, ele tira a bola ele tenta tirar do goleiro, do John, e a bola bate na trave, ele perde o gol do empate, um gol que poderia mudar o rumo da partida. E ali o Jean-Pierre afunda. Tem o aspecto coletivo, o Grêmio coletivamente não está jogando bem, o Grêmio está jogando menos com a bola, e isso não favorece o Jean-Pierre, que é um cara que precisa ter a bola. O Grêmio não tem a bola, o Grêmio ou abre mão da bola ou não consegue fazer bom uso dela, né? E tem aí a parte do Jean-Pierre, que é de ele ter a consciência de que para dar o salto, para deixar de ser uma promessa de grande jogador e se tornar de fato um grande jogador, ele vai ter sim de se inserir mais no jogo. Ele não pode se ausentar tanto, ele tem de ter, como disse o Alex, mais gosto pela bola. Ele tem que procurar ter uma posição mais central, ele tem que ser fominha. O camisa 10, ele tem que ser exibido, ele tem que querer a bola e aparecer a todo momento, porque é ele que vai decidir o jogo. Não à toa ele usa a camisa 10. Douglas Demoliner, tu que és boleiro, o Tostão ontem disse que ele acha que o Jean-Pierre tem que jogar um pouco mais atrás do que vem jogando, mas não pregou o Jean-Pierre como volante, um dos 2 volantes. Ele pregou a utilização, se possível, do Maicon com o Matheus e o Jean-Pierre fazendo uma linha quase de terceiro volante. Como é que tu vê o Jean-Pierre, que a gente já discutiu, tem que estar perto do gol, e o Renato chegou a pensar chegou no jogo até botar ele e o Maicon, mas durante a partida passada, como Douglas Demoliner pensa Jean-Pierre? Primeiro que eu gostei muito do boleiro, viu, Zé? É muito bom pra mim nesses elogios, mas eu acho que... Não, eu não disse que tu é bom, eu disse que tu é boleiro. É que tinha uma quadra de tênis perto da casa do Demoliner, tinha uma quadra de tênis, vou explicar. E aí ele fazia um bico ali, ele recolhia as bolas. Recolhia a bola, boleiro. Claro. Então, genial. Conta aí, vamos lá. Olha, Zé, eu concordo muito com o que praticamente o Léo falou, o que os Léos falaram, e principalmente o que os craques Alex e Tostão falaram. Eu só discordo num ponto dessa, talvez, insistência ou até, muitas vezes, uma vontade de tentar recuar o Jean-Pierre. A gente sabe de toda a qualidade que ele tem no passe, e eu acredito que quanto mais próximo ele tiver do gol, mais próximo do campo de ataque,
ele tem uma qualidade diferenciada para dar um passe que deixa seus companheiros em condições de marcar os gols. Para mim, ele é um 10 clássico, ele é o armador. E muitas vezes a gente fala que é um jogador lento, mas o que ele precisa fazer de fato é que a bola role e que ele deixe os seus companheiros em condições. E quando tu tem a possibilidade de jogar com o Matheus Henrique, Maicon ou o Darlan nessa impossibilidade física e essas dificuldades físicas que o Maicon está enfrentando, esses jogadores que podem auxiliar o GPR para levar a bola até o meio de campo, auxiliá-lo na primeira etapa da criação de jogadas e deixar o GPR para o último passe, para assistência, para o passe em condições de finalização, ou até mesmo aqueles passes que a gente já viu o GPR dar para as infiltrações dos laterais para um cruzamento, tanto do Bruno Cortes, do Diogo Barbosa, do Vitor Ferraz, ou na época do Orejuela. Eu acho que ele tem que ser o 10, ele tem que estar próximo dos atacantes, receber a bola dos volantes e ter a liberdade para criar em qualquer parte do campo, mas no setor ofensivo. É assim que eu penso o GPR, Zé. Nessa primeira metade a gente está falando, se ocupando mais do Grêmio, e eu aproveito para perguntar para o Simon. O Simon até no meio-dia chegou a falar que o PP pode estar jogando o seu último Grenal pelo Grêmio, né? O futuro do PP, ele não é tão consolidado assim. A gente sabe que ele joga a final da Copa do Brasil, mas dali para frente, a princípio, ele vai até a metade do ano, né, Simon? Pois é, ainda há essa indefinição de quando vai ser o prazo de negociação, quando o PP sairá. O Grêmio garante que ele vai jogar a final, até o próprio presidente Romildo Bolza Júnior garantiu isso em entrevista recente ao Show dos Esportes, né, Zé? Mas o Grêmio trabalha para que o PP permaneça no mínimo até a próxima janela de transferências, ou seja, entre junho e julho. Mas a gente não sabe quando será o próximo Grenal. Há pelo menos a previsão de um Grenal pela fase classificatória do Gauchão. Mas Grêmio e Inter estudam a possibilidade de um time alternativo disputar essas primeiras rodadas e até mesmo ir mais adiante no próprio torneio. Então esse jogo pode ser, quem sabe, o Grenal de despedida do PP, que tem 11 clássicos, apenas uma derrota, e os últimos 2 gols em clássicos do Grêmio foram dele, PP. Aquele pela Libertadores da América, o único marcado na história da competição, no Beira-Rio, em que ele voltava de lesão ali e conseguiu dar a vitória ao Grêmio, e do empate na Arena pelo Brasileirão no primeiro turno, que ele marca e depois o Galhardo de pênalti acaba empatando. Então o PP também já tem uma boa história em clássicos grenais, apenas uma derrota, um bom retrospecto recente. A saída do PP. Leonardo Acosta, tu acredita que a saída do PP, ela, dentro daquilo que a gente vem falando, ela se dá ainda antes do próximo Grenal, que é hoje o último Grenal mesmo dele? Eu acho que vai ser difícil mesmo segurar o PP. Talvez seja realmente o último Grenal dele e cabe ao PP ficar marcado nesse Grenal, porque ele é um dos jogadores, a gente estava falando do Jean-Pierre, para mim são os dois que podem decidir um jogo, né? Aliás, e por vezes até os dois juntos, né? Quantas vezes essa combinação desde lá atrás acontecia. O PP recebendo um passe, sendo pifado pelo Jean-Pierre. Essa é a marca que esses dois jogadores, que para mim podem ser os mais decisivos no time do Grêmio, claro, embora o Diego Souza seja o artilheiro, mas aquela jogada decisiva, aquela jogada diferencial, pode partir dos pés ou do Jean-Pierre ou do PP. Nós estamos na sala de domingo de Unimed Porto Alegre. A Unimed Porto Alegre disponibiliza os seus canais digitais, diversos serviços. Acesse o site da Unimed Porto Alegre e fique seguro. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro. E para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção nas nas minhas, você vai ter uma decepção. Eu não botei ali os Calçados Pegada, até deveria, mas consulte nas redes sociais dos Calçados Pegada, a marca da conquista. Rede de Farmácia São João disponibiliza o teste antígeno para Covid-19. E o do Cotonete, o teste do Cotonete, que é o que os jogadores fazem também, PCR. Mesmo do laboratório com resultado em 20 minutos com qualidade e segurança. Maiores informações com os nossos farmacêuticos. Da Farmácia São João. Eu, infelizmente, não sou sócio da São João, sou apenas cliente. Testes para a Covid é nas farmácias São João. Unimed Porto Alegre, Pegada, Rede de Farmácia São João, Estil e São José Industrial, indo para o comercial. Se liga aí que a gente volta em seguida com mais Sala de Domingo.
O verão das farmácias São João tem ofertas imperdíveis. Olha só, hidratante pó-sol Nivea 125 ml, só R$19,90 cada. Lenços umedecidos repelente Tchau Mosquito com 16 unidades, R$10,99 cada. E carga Gillette Mac 3 regular com 2 cartuchos, R$22,99 cada. Vem aproveitar o verão nas farmácias São João. Farmácias São João, cada vez mais perto de você. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Antes de olhar para frente, você precisa olhar para dentro, desafiar-se e buscar o seu melhor. É por isso que a Pegada trabalha para criar modelos que acompanham você em cada conquista. Uma coleção com conforto, design e qualidade, de quem produz calçados com atenção em cada detalhe. Acesse pegada.com.br ou peça o seu nas melhores lojas do país. Calçados Pegada, a marca da conquista. Você sabia que perder força durante a relação pode ser o primeiro sintoma de disfunção erétil? Procure ajuda logo no início, evitando o agravamento do problema. Disfunção erétil tem tratamento. A Clínica Alphamen atende homens de todo o estado do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Uruguai. Tudo com absoluto sigilo, respeito e competência. Agende uma consulta no 3013-7172 ou acesse clinicaalphamen.com.br. Equipe do Dr. Thomas. Responsabilidade técnica Cris Greco, Cremers 34952. Uma hora 32 minutos, sala de domingo, na Gaúcha, no dia do Grenal, 1º de 2021. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, este é o plano. Calçados Pegada, conquistar vem de dentro. Pegada, a marca da conquista. Rede de farmácias São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel, todo jardim é feito de histórias. Cadastre-se e ganhe um cupom de desconto de R$100 e deixe o seu jardim ainda mais lindo. Acesse ofertas.steel.com.br e garanta o seu. São José Industrial quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Conosco aqui no Sala de Domingo, os Leonardos, Leonardo Acosta, Leonardo Oliveira e os homens que estão nas concentrações. Simon Bianchini na concentração do Grêmio, Douglas Demoliner na concentração do Inter. Leonardo Oliveira, Yuri Alberto e João Peglow. Ainda pode botar o Praxedes aí, são somados da menos de 60 anos. São as grandes atrações do Inter, o conjunto de garotos é a grande atração desse time do Abel? Ah, sim, sim. Uma das atrações, né? Esses meninos que vinham recebendo já alguma minutagem, que vinham amadurecendo e chegam ao final de um ano já prontos para encarar a dureza do jogo profissional, da dureza de sair do jogo entre adolescentes e atuar entre adultos, e estão dando conta do recado. Eu acho que o Praxedes tem um papel importante no equilíbrio do Inter. O Praxedes até faz uma função um pouco mais recuada, que o Edenilson libera mais o Edenilson. É um jogador de boa técnica, é um jogador que desde os tempos de Fluminense já se projetava que tinha capacidade para ser esse meia moderno, esse jogador moderno de meio campo, né, que a gente não consegue identificar se é meia ou se é volante, é um meio campista. E o Yuri Alberto nem se fala, né, Zé? O Yuri Alberto tem 16 jogos, 7 como titular, tem 10 gols. Né? É um jogador de uma extrema eficiência. Né? Além de tudo, tem uma assistência, um jogador que maduro, pronto. Eu me lembro que quando o Yuri estava voltando da lesão, que ele fica 40 dias parado, né? Ele chega, estreia contra o Fluminense, se lesiona logo em seguida e fica 40 dias parado. E eu ter conversado com o Rodrigo Caetano, eu perguntei no final da conversa, e o Yuri Alberto, assim, tá atropelando todo mundo nos treinos. Logo, logo, vocês vão ouvir falar. Ele tá muito bem. E aí ele entra contra o Sport, faz um gol que parece estar caminhando na rua da praia, né? Ele arremata aquele lance com uma naturalidade e ali já se percebia que tinha um jogador diferente. Eu acho que hoje já é uma certeza que o Inter pegou lá no Santos,
um jogador de primeiríssima linha, um jogador do qual a gente vai ouvir muito falar, porque ele tem bola aérea, ele tem velocidade, ele tem arremate e ele sabe o que fazer na frente da área. Tudo isso com 19 anos. Já que estamos num final de semana em que o Sarrafiori fez um gol que talvez tenha sido o mais importante dele pelo Inter, mas não jogando no Inter, dá para dizer que o Yuri Alberto é o Sarrafiori que deu certo? Não estou comparando posições de jogadores. Modelo de negócio, expectativa de fazer um alto investimento para tirá-lo de um clube que não queria tê-lo perdido. Eu acho, Léo, que o Sarrafiori ele tá um patamar abaixo, não só um, acho que até mais do que um, porque o Sarrafiori vinha do Huracan, que é um clube menor no contexto do futebol portenho ali, dos clubes de Buenos Aires. Muita tradição, é verdade, mas o Huracan, ele formou alguns bons jogadores, mas ele não é um clube reconhecido. Eu me lembro que não era seleção, né, Léo? E não era seleção. Não era seleção. Mas o investimento ele foi semelhante, né? Ou até maior. Essa é a comparação que eu faço. Assim, o namoro e o esforço, eu acho que o do Sarrafiori foi até maior que o Yuri Alberto. E a partir do investimento alto, que é diretamente proporcional àquilo que é a expectativa do torcedor, né? O que se fala do Sarrafiori no Beira-Rio, e já ouvi de algumas pessoas, é que o Sarrafiori ainda ele precisa definir a posição dele. A gente não sabe a posição do Sarrafiori. Porque para atuar no meio-campo, ele precisa ser mais coletivo, ele precisa ser mais abnegado. E o Sarrafiori joga muito com a bola no pé. Ele tem um bom arremate. E isso estaria atrapalhando o Sarrafiori. Mas ele vem de um cenário que é diferente do Yuri Alberto. O Yuri, a gente já ouvia falar dele. O Yuri tinha histórico de seleção. Ele foi pro pré-olímpico com 18 anos, né, para ser reserva, é verdade, o Jardim o levou, mas já confiava nele. Me parece que o Santos, né, libera o Yuri Alberto pela questão financeira, mas também porque olhava logo atrás na fila um outro jogador que é do mesmo tamanho e com o mesmo potencial, que é o Caio Jorge, que é mais jovem, inclusive, mas por isso o Santos não atendeu aos desejos do Yuri. Deixa eu lembrar até uma entrevista que a gente fez essa semana no Show dos Esportes com o ator Nuno Leal Maia. O Nuno, além de ator reconhecido de tantos anos aí na televisão, no cinema, o Nuno Leal Maia, acima de tudo, ele é um homem do futebol, ele é um homem do esporte. Já foi treinador de futebol, já foi gestor de futebol, treinou Londrina, trabalhou no Bangu como gestor, e ele é santista, ele mora em Santos, estava em Santos quando falou com a gente, então ele conhece muito a história do Santos e tem até trânsito na Vila Belmiro. E ele nos contou que o Yuri Alberto, quando saiu, tu falasse aí no Caio Jorge, o Santos via reposições, via fartura no setor. Claro, não conseguiu segurar o jogador, mas que o Yuri Alberto naquele momento não gozava de um conceito excepcional, porque ele perdia muitos gols no Santos. E ele vem pro Inter com 5 jogos como profissional, e por isso se estabeleceu uma discussão, porque tu trazes um jovem que é de seleção olímpica por 10 milhões, com a ajuda de investidor, é verdade. E se imaginava que esse jogador poderia entrar já de cara no time, mas ele vinha com uma defasagem física e também com uma rodagem muito pequena. E a prova tá aí, né, Zé? O Santos talvez não apostasse tanto nele assim, por ter o Caio Jorge, mas por essa dificuldade que o Nuno Leal Maia, o Bertazzo, de Vereda Tropical, camisa 10, do time que tinha o Mário Gomes, centroavante. Exato, treinador do Londrina. Não, e depois treinador do Cantareira. O Bertazzo, ele começa a novela como camisa 10, veterano, o pai dele era o técnico e termina a novela ele treinando o time e se classificando lá para a primeira divisão. Exatamente. Mas é um jogador que precisava passar por um trabalho de adaptação física, de melhora do condicionamento físico, de adaptação a uma ideia de jogo. E a partir do momento que ele consegue isso, ele deslancha. A gente está vendo surgir, e eu me lembro de ter conversado também quando ele veio com Alexandre Chaves Barcelos, né, que era vice-presidente. E o Alexandre me disse, olha, a gente tem uma aposta no Yuri Alberto igual a que se tinha no Oscar. O que se vê é um potencial muito parecido com o do Oscar, de um jogador que vai chegar, vai confirmar e em seguida vai sair por uma Babilônia para algum grande da Europa. Eu acho que a profecia do Chaves Barcelos está se confirmando. E Zé, diga lá, Douglas, tu que está aí do lado, próximo de todos eles. Já posicionado aqui onde vai sair o ônibus da delegação colorada, viu, Zé? Do lado de fora do Hotel Lagueto. E olha,
aumentou a presença de público, quase 50 pessoas já aqui nos arredores, muito próximos do ônibus da saída do hotel, aguardando com foguetes, com bandeiras, aguardando a saída da delegação colorada. Mas eu queria trazer mais um ponto sobre essa vinda do Yuri Alberto. Vocês vão recordar bem que quando o Inter não anuncia, surge a informação do pré-contrato do Internacional com o Yuri Alberto, e aí eu vou trazer esse ponto trazido pelo Nuno Leal Maia, que o Santos não conseguiu fazer força, mas tentou, porque ele tinha a oportunidade até o dia 31 de julho de cobrir a oferta, cobrir os 10 milhões de reais que o Inter ofereceu ao Yuri Alberto, porque era o detentor, era o clube que detinha os direitos deste jogador. E o Santos informa que vai pagar, que vai cobrir esta oferta. E aí eu lembro de conversar com pessoas do departamento de futebol do Inter que falavam, eles fizeram isso só para atrasar o negócio, porque eles não têm dinheiro, não vão conseguir e a gente vai ficar com o Yuri Alberto. Dito e feito, deu 5 dias depois, porque no dia 1º de agosto deveria haver o depósito para o Yuri Alberto dessa cobertura por parte do Santos, acabou não acontecendo. Então, talvez até um pequeno interesse o Santos tinha de permanecer com o Yuri. Faltou o dinheiro nesse ano tão conturbado que o Santos está vivendo e que o Cuca, como um milagreiro, colocou a equipe santista na final da Libertadores. Eu não tenho dúvida que o que aconteceu foi o seguinte, o Santos procurou ganhar 5 dias para ver se ia ao mercado, conhecidos, aliás, santistas e endinheirados, é claro, e conseguia um empréstimo desse dinheiro, uma parceria para manter o Yuri Alberto. Cabo de 5 dias não conseguiu, ninguém queria emprestar, ninguém acha que quer ainda hoje emprestar dinheiro para o Santos na situação que o Santos está. E aí o Santos, passados os 5 dias, olha, fui e não consegui e acabou desistindo. E o Inter tinha a certeza de que ninguém ia emprestar dinheiro para o Santos, até porque o Inter conhece também o mercado do futebol e tinha os seus investidores, porque o Inter tem investidor por trás disso, né, Leonardo Oliveira? Tem investidor. Eu não sei o modelo de negócio. Né? É o Sonda, não? Olha, Zé, não me disseram que sim, mas também não me disseram que não. Então estamos no mesmo barco. Procurei saber e a resposta foi, pode ser. Foi essa a resposta que me deram. Ninguém nega que seja o Sonda, mas ninguém confirma. Ou seja, né, para bom entendedor, meia palavra basta, né? É que eu acho que a gente faz também uma associação direta a negócios que o Sonda, o grupo diz, teve com o Santos, né? E algumas mal resolvidas, outras nem tanto. Então toda vez que a primeira coisa, o jogador do Santos está vindo, o investidor do Inter, a gente achou que era o Sonda e nunca negaram isso pra gente também. O Ganso era da Diz, né, Zé? Sim. Essa história do Ganso é maravilhosa, e quem me contou foi o próprio Sonda. Ele queria o Thiago Luiz, ele queria o Carleto. O Thiago Luiz é aquele atacante que joga com uma trancinha, era apontado como o novo Robinho. Na época não existia, acho que o Neymar era o novo Robinho, não existia o Neymar ainda. Em 2007 ele era esse Robinho na Libertadores pelo Luxemburgo contra o Grêmio. Se apostava muito no Thiago Luiz, que recentemente estava defendendo o Paysandu. Exato. E aí o Thiago Luiz, e aí o Sonda queria o Thiago Luiz. O Sonda fez um pacote com 5 jogadores. E o Santos queria incluir o Ganso no pacote, e ele não queria o Ganso. Foi um jogador que em último momento ele cedeu. Mas por quê? Ele cedeu porque ele tinha participação no Thiago Luiz. E depois o que virou mais próximo de ser uma afirmação foi o próprio Ganso. E vocês lembram que Estil, o senhor Simon, com você no campo e no jardim. São José Industrial, implementos agrícolas de alta performance no campo a preço justo. Simon Bianchini. Um abraço pro pessoal da Estil. E o Ganso só não jogou no Grêmio principalmente por conta do Sonda, né? Em 2012 o Grêmio fez um projeto, tinha um dinheiro, um aporte muito forte para contratar o Paulo Henrique Ganso, e o Sonda tinha participação e foi decisivo para que ele fosse para o São Paulo e não viesse para Porto Alegre jogar no Grêmio por conta da participação e da ligação do Sonda com o Inter. Pois é, então chegamos à conclusão que não estamos tirando do nada a possibilidade de Delcir Sonda ser o investidor em Yuri Alberto. Outra coisa que se falou demais aí, a bola aérea colorada. O Inter faz gol de cabeça a beça, o Grêmio tem suas armas na bola aérea. A vantagem é colorada, senhores. Deixo livre essa pelota aí pra vocês. Vai ser um Grenal da bola aérea, Zé. Vai ser um Grenal aéreo. Por quê? Porque dos últimos 5 gols sofridos pelo Inter, aliás, os últimos 5 gols sofridos pelo Inter foram todos de bola aérea. Inclusive aquele gol do
do Fortaleza, que o Romarinho pega de primeira, a origem é uma bola aérea. Mas dos 10 gols, últimos gols, 4 do Inter também foram de bola aérea. Ou seja, o Inter leva gol, né, e faz gols pela bola aérea. Por outro lado, o Grêmio, 7 dos últimos 10 gols do Grêmio foram pelo alto. Olha só, 7 dos últimos 10. E 6 dos últimos 10 sofridos pelo Grêmio também foram pelo alto. Eu acho que nós vamos ter muita bola viajando nesse Grenal para dentro das áreas. Seja bola aérea ou não, tomara que a gente tenha um Grenal com gols. Sabe o que eu torço demais? A gente tem um Grenal semelhante àqueles minutos finais de Juventude Figueirense. Foi um dos jogos mais espetaculares. Tecnicamente, não. Naquele momento era todo mundo cansado, era frango do goleiro, erro de arbitragem. Mas o contexto ali é o seguinte, era um empate que não servia para ninguém. No caso de hoje, acho que até o empate serve mais para o Inter. Se a gente analisar o campeonato, é uma rara vez em que para o mandante o empate não será mau resultado, será melhor resultado do que para o visitante. Se a gente separar a questão Grenal, sequência de Grenais, claro que o empate não serve para o Inter, mas na tabela serve demais. Agora, o Grêmio precisa da vitória. O Inter precisa da vitória por essa situação, né? Grenal, Zé. Pro Grêmio não vai ser nenhuma novidade, ele abriu uma empataria. Exatamente. Agora, e aí eu faço aquela comparação com um jogo da Série B, para quem teve a oportunidade de ver, ele teve uma emoção muito grande no final, pelo seguinte, por vezes, o jogo bom é aquele que ninguém quer empatar, né, que o resultado não está sendo administrado por ninguém, e aí, poxa, não tem como comparar a qualidade ofensiva de Grêmio e Inter com relação à Juventude Figueirense. Quem sabe a gente tenha um jogo aberto, pelo menos. É o que eu espero demais, embora não acredite muito não por se tratar de Grenal. Eu acho que João não. João Peglow é uma novidade colorada, é um garoto que está sendo lançado. Até que ponto o Inter joga em cima de João Peglow boa parte das suas expectativas, Douglas Demoliner, e até que ponto, Simon Bianchini, João Peglow, na posição em que joga, é uma preocupação do Grêmio? Bom, começando pelo João Peglow nessa função como o escolhido do técnico Abel Braga de substituir o Caio Vidal, Zé. O Abel, quando ele encontra esse time, essa forma e essa sequência de vitórias, ele acaba adotando essa dupla de ataque com um centroavante e um jogador mais móvel, um atleta com mais característica de recomposição e de auxílio ao centroavante e também na criação de jogadas no meio-campo. O João Peglow, por ser um jogador que tem uma qualidade maior no passe do que o próprio Caio Vidal, ele surge como um acréscimo na visão do técnico Abel Braga, mas perde no quesito velocidade, na questão 1 para 1, na questão do drible e até na recomposição. Mas, dentre as possibilidades que o Abel tinha, era a opção, tanto que ele encerra a goleada, o segundo tempo contra o São Paulo, com o Peglow já substituindo o Caio Vidal no segundo tempo no Morumbi. Daqui a pouco, Zé, vai iniciar o deslocamento, vai acontecer a saída dos jogadores aqui do hotel. Eu até vou pedir desculpa para o ouvinte, porque com certeza será um áudio bem poluído, tá, Zé? Porque terão fogos, a gente já está conseguindo observar que teremos fogos muito próximos, cantoria do torcedor, o ambiente todo vai ser aqui no Sala de Domingo. Eu já parto do seguinte, será um áudio rico. É o áudio de quem está presente. O torcedor que está ouvindo a rádio, ele sentirá exatamente o que está acontecendo através da transmissão do Douglas Demoliner. Microfone aberto, tão logo haja manifestação, havendo som, rádio é som. Do Simon Bianchini, João Peglow, preocupa o Grêmio? Preocupa, mas o Grêmio também pensa em outros quesitos. Zé, se me permite mudar um pouquinho, eu acabei de receber uma informação, Matheus Henrique está confirmado, vai para a partida, Maicon vai passar por uma avaliação e dependendo desse teste que o eterno capitão dessa fase positiva do Grêmio, hoje nem tanto, já que a braçadeira passou a ser de Pedro Jeromel, o Maicon pode iniciar a partida. O Grêmio ainda está avaliando essa possibilidade, a tendência é que seja no lugar do Lucas Silva, não dá para descartar até mesmo em outra substituição, mas a tendência é que se o Maicon tiver condições, ele possa entrar como titular na vaga de Lucas Silva. Então tá aí uma outra condição e quem sabe uma surpresa de última hora do Grêmio para esse clássico Grenal. É um grande reforço, Leonardo Oliveira? Excelente reforço porque tem marcação, tem vitalidade,
Olha, o Matheus Henrique, apesar de pequenininho, ele joga com a caixa de ferramentas do lado, né? E tá sempre aberto. Ele chega firme mesmo e é da função, é do papel do volante. E ele tem chegado à frente. E se o Maicon começa? Não, mas aí podem jogar os dois e sem Lucas Silva, mas o Simon trouxe uma informação de que o Grêmio pode ser mais cauteloso. Eu não estou descartando e acho que tem uma boa possibilidade de o Grêmio usar um tripé no meio-campo. O Renato tem usado muito esse tripé nos momentos de maior apuro, no momento em que ele precisa de um pouco mais de resguardo. E aí espelharia com o modelo tático do Inter. O Inter joga no 4-1-4-1, o Grêmio também vai no 4-1-4-1. E aí é interno marcando interno, é os extremas fechando os lados. Eu não te duvido que tenhamos um Grenal de modelos táticos, de sistemas táticos espelhados. E quem sairia do time daí? Isso, como é que ficaria o desenho do Grêmio? Sem Jean-Pierre. Sem Jean-Pierre? Sem Jean-Pierre. Olha, essa aí é uma... Pra espelhar, Zé, seria sem Jean-Pierre. Não, eu queria saber se tirava o Jean-Pierre ou daqui a pouco tirava o Alisson e botava alguém pelo lado ali que não o Jean-Pierre. Mas é de se admirar se acontecer, pelo menos de minha parte. Mas pelo menos a gente já fica precavido e existe de parte do próprio Leonardo aí uma explicação tática para que isso venha a acontecer, né? E tem elementos que reforçam isso, né, Zé? Tem o histórico recente do Renato, que tem adotado o tripé no meio-campo quando precisa de um pouco mais de solidez, e tem a semana ruim do Jean-Pierre e a fase ruim do Jean-Pierre que não tem conseguido jogar. Isso reforça a ideia, não é se descartar. Então, olha aí, são as últimas notícias do Grenal, ou as mais recentes, porque as últimas virão apenas no Beira-Rio, quando da escalação e da entrada em campo dos times. Daqui a pouco tem o pré-jornada aqui, trepidando mais esse Grenal, é o Grenal 429. O pessoal fala muito que a gente conta Grenal, eu vejo os colegas, amigos lá do centro do país, vocês contam o clássico, mas claro a gente conta, a gente tem história para contar. Eu queria, olha, eu até me admiro deles não contarem qual é o número do Fla-Flu. Imagina, vai chegar aí o Fla-Flu 500 ou já chegou, ou vai chegar o Fla-Flu 1000 e eles não vão ter corujado essa história. Não, nós contamos sim, tem que contar todos os Grenais. Aliás, eu estava fazendo aqui uma pesquisa, tem um cara que jogou o primeiro Grenal do ano passado e vai jogar o primeiro Grenal desse ano. Quem é ele? Só não sei se é o único. Olha, o primeiro do ano passado. Deve ter vários. Edenilson, boa tarde, Zé. Boa tarde, Andrezinho. Já aqui no Beira-Rio, viu? Por isso estou fazendo essa entrada abrupta aí para dizer que já estou no estádio Beira-Rio. Gramado, olha, nota 11 pro gramado do Beira-Rio, se é que é possível dizer, né? Tá numa condição perfeita, né? No visual aqui de cima. A gente chegou aqui, o pessoal estava fazendo a higienização das cabines, dos postos de transmissão que ficam na arquibancada também, né? Nessa parte dos pupitres, né? Todo mundo seguindo rigorosamente os protocolos, o que é importante continuar desta maneira. Né, e o estádio, claro, ornamentado pela torcida do Internacional, enfim, pelo clube, né, e o palco tá prontinho, olha, tá o gramado nesse momento todo ele com o sol cobrindo, né, toda a sua extensão, né, e repito, a grama, olha, numa condição perfeita, bem ralinha a grama aqui do estádio Beira-Rio, bem ralinha que eu digo é no corte, né, aquele corte bem rente assim, mas olha, tá numa condição perfeita o Beira-Rio pro clássico de logo mais. Deixa eu só revelar aí para vocês o meu pega-ratão aqui, a tentativa de pega-ratão seria, e acho que vai ser, tão logo a minha internet ajude, né? Eu ando tendo alguns problemas com a internet aqui em casa. Agora eu conto, Zé, eu conto os meus também. Ontem eu tava fazendo, fui até olhar a última atualização. Hoje é o meu 80. Eu conto feliz e orgulhosamente que é o meu Grenal 80 profissional. É só que faltava não contar, não corujar a história. É que ninguém tem um Grenal. Vou dizer mais, vida, fui tão pavão ontem que eu fiz até olha o alto-falante aí, ó. Fiz até o cálculo de porcentagem de quantos Grenais na história eu trabalhei. Então, olha aqui, ó, só quero dizer para vocês que o primeiro Grenal do ano passado, pelo menos assim, ele vai fazer um ano amanhã. Foi a decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E teve Praxedes em campo, com a camisa 8 do Inter. Eu tava olhando para ver, eu sabia que o Peglo não tava naquele time, mas se tinha mais alguém aí que podia estar, não. O time e amanhã faz um ano, né? Amanhã faz um ano, 25, é o dia da fundação de São Paulo. O Caio tava no banco, Grêmio, né, Zé?
O Caio Vidal estava no banco. Caio Vidal, deixa eu dar uma olhada, tá? Eu tenho aqui o... Eu acho que tava. Se a gloriosa internet aqui... Acho que ele entrou no segundo tempo, não entrou? Eu acho que sim. Caio entrou. Não, o Caio começou jogando. Começou jogando, entrou o Leandro Muchacho no lugar dele. Que já não está entre nós, já foi passado adiante pelo Inter. Já tá e o Guilherme Pato fez o gol colorado. E o do Grêmio poderia... emprestado. E o do Grêmio, quem poderia estar no clássico e não está é o Wanderson, quer dizer, não, ele está aqui, vai estar aqui no Beira-Rio relacionado, mas não estava no jogo lá porque ele estava suspenso. Mas tem mais um aí. Gabardo estava no Pacaembu e estará no Grenal agora. Olha, é que quando tu bota categorias de base e coloca nos principais, o Gabardo tem que aparecer, né? Eterna categoria de base. Jovem. Agora, tem um jogador, né, Gabardo, que se estivesse aqui em Porto Alegre ainda, eu acredito que poderia jogar no meio-campo do Grêmio tranquilamente. Diego Rosa. Diego Rosa começou o jogo e levou amarelo ano passado. Sabe onde é que está o Diego Rosa? Está em Salvador, treinando por conta própria. Até agora não foi definido o futuro dele. E é uma pena porque ele poderia estar jogando, inclusive, no Grêmio. Ele foi negociado com o Grupo City e o Grupo City vai colocar ele em um dos clubes, né, do grupo, né, da organização, que pode ser no Lommel, da Bélgica, ou no Troyes, da França, antes de ir para o Manchester City, se de fato ele for para a Inglaterra. Mas essa definição não foi feita ainda. Não sei se por questões de protocolo de entrada, mas enfim, ele está em Salvador treinando, mantendo a forma, enquanto se define onde que efetivamente ele vai jogar, né, no futebol europeu, nesse primeiro estágio dele no Grupo City. É uma pena porque ele poderia estar jogando aqui, né? E não está porque o clube, o grupo comprou e já quis levar imediatamente, só não definiu onde ele vai jogar. Aliás, um parêntese, vamos ficar de olho nas movimentações do Grupo City, principalmente aqui na América do Sul. Eles já têm um clube que é o Torque, tá? Que é o clube de onde saiu o Jonathan Alves, formou o Jonathan Alves, é um clube minúsculo de Montevidéu. Eles assumiram o clube e agora é City Torque, inclusive o escudo é parecido. Estão com um CT maravilhoso, já estão pegando direto na fonte o jogador no Uruguai. E eles acabam de firmar uma parceria para comandar a base do Bolívar, que já era uma empresa, era um clube empresa, e agora estão com a base do Bolívar da Bolívia. Acho que ouvi um microfone aberto, não sei se é o Douglas Demoliner. É o Grêmio? Simon Bianchini. O Grêmio nesse exato momento, até antecipando a sua saída, já a movimentação está distante, a gente acompanha muito ao fundo, pelo menos a movimentação dos batedores da Brigada Militar, com certa antecedência, o Grêmio já vai iniciando seu deslocamento para o estádio Beira-Rio. A saída estava marcada por volta das 2h10 da tarde, mas está sendo antecipada. Tem um grupo de mais de 200 torcedores que se fazem presentes por aqui para acompanhar a delegação nesse pequeno trecho que vai ser possível. A Avenida dos Estados, que fica em frente ao Hotel De Ville, que serve como concentração para os jogadores do Grêmio, para a delegação gremista, está fechada nesse momento. A IPTC está por aqui, o foguetório que você acompanha ao fundo no microfone da Rádio Gaúcha, mas o ônibus está taxiando na parte interna aqui, a gente fica no lado da rua nesse exato momento. O ônibus vai fazendo o deslocamento, foguetório mais intenso, muitos torcedores, todos carregando alguns foguetórios, outros celulares, mas o ônibus vai passando exatamente o portão de acesso do hotel nesse exato momento. Muita fumaça, os torcedores com crianças, alguns com máscaras, outros sem, mas o ônibus sai nesse momento, entra na rua, tem uma certa dificuldade para manobrar, o grito aumenta dos torcedores, o Grêmio vai iniciando seu deslocamento nesse exato momento para sair aqui da Zona Norte de Porto Alegre para rumar ao estádio Beira-Rio. Nesse momento vira à esquerda, vai em direção ao aeroporto, para nesse exato momento. A rua está pelo menos sinalizada com muitos batedores e também membros da IPTC. O ônibus anda a cerca de 5 km por hora, agora sim engata uma primeira, para novamente, vai tendo dificuldade para sair por conta dessa aglomeração de muitos torcedores. Agora bota um pouco mais o eixo na região da rua e vai saindo o ônibus aqui, Zé. Grêmio já inicia seu deslocamento para o Beira-Rio. Do Simon Bianchini, Douglas Demoliner, vamos até o sinal. Douglas Demoliner, a saída do Inter. Internacional saindo, embarcando no ônibus neste momento. Muitos fogos, fumaças vermelhas aqui na Avenida Brasil, da Plínio Brasil Milano. Edenilson passou caminhando normalmente para o ônibus e está indo com a delegação. Abel Braga passa agora, muito ovacionado
ovacionado pelo torcedor do Internacional. Cerca de 50 torcedores presentes aqui para acompanhar a saída do Internacional rumo ao estádio Beira-Rio. A comissão técnica é a última a ingressar no ônibus e em seguida inicia o deslocamento colorado rumo ao estádio para o clássico 429, Zé. Então agora vai dar para fazer o Notícia na Hora Certa. Fechamos o Sala de Domingo. Obrigado, Leonardo Oliveira, Leonardo Acosta, Simon Bianchini, Douglas Demoliner, André Silva e Gabardo já estão aí. Vem aí o pré-jornada, tem muito Grenal pela frente. Tchau. Zé Alberto. Sim, Jory. Vamos direto, Zé Alberto. Vamos direto para essa transição com pré-jornada, sem notícia na